Então, pessoal, vamos lá. Vamos pular agora para o módulo 17 da Frente A em História, onde nós vamos trabalhar o conteúdo relacionado à Revolução Russa, né? Um conteúdo assim para a gente que tem uma importância muito grande, para a gente compreender o contexto do século XX, a gente entender o funcionamento do século XX, para a gente perceber os elementos mais importantes que caracterizam a sociedade daquele determinado período histórico. Claro que dentro de um contexto que nós temos hoje, né, de governo brasileiro e tudo quanto, a possibilidade de cair uma questão dessa no Enem esse ano é muito exígua, né? Quase que inexistente. Mas a gente vai estudar mesmo assim, porque é um conteúdo importante também para os vestibulares e também para as compreensões que nós temos que ter da contextualização da época. Então, vamos lá, sem muitas delongas, para a gente iniciar, então, uma reflexão desse capítulo, que é o 17º nosso do ano. Revolução Russa, ou se não, Guerra Civil Russa, é a mesma coisa, né? Então, a gente vai ter aí este conflito entre o sistema, por que não, absolutista russo contra os socialistas. Aí está, então. Primeiramente, né, nós temos, então, a Primeira Guerra Mundial, que nós acabamos de ver, marcando decisivamente a organização geopolítica do mundo de então. O mundo de então tem uma nova organização, né? E a Europa está em plena decadência como centro hegemônico. E como nós falamos também na aula anterior, né? Os Estados Unidos chegam, então, como uma potência mundial e tudo quanto. Além do mais, né, a gente tem a Rússia em uma situação um pouco diferente. Um pouco diferente. Porque a gente tem uma população russa altamente explorada, uma Rússia que ainda tem um sistema político absolutista, que é uma situação assim muito importante para a gente dizer, mesmo no século XX, a Rússia ainda ela está sobre o domínio dos czares. E quem é o governante aqui é Nicolau II, da dinastia Romanov. Né? Então, de certo modo, então, o que aconteceu na Rússia é comparado com aquilo que aconteceu na França em 1789. Né? Então, se a gente olhar por esse viés, então nós temos a derrubada, portanto, de um regime totalitário, de um regime absolutista, talvez a palavra técnica, né, para a gente analisar aqui politicamente, é justamente o termo absolutismo. E na França ocorreu isso. Evidentemente que os objetos sociais são completamente distintos, já que aqui na Rússia, então, a gente vai ter um fato novo. O fato novo é que a burguesia russa não consegue manter-se no poder, diferentemente daquilo que aconteceu na França, onde a burguesia, então, assume o comando da sociedade. Aqui na Rússia, não. Na Rússia, por incrível que pareça, né, foi o proletariado que assumiu, portanto, o comando das situações.
Então, nós temos uma revolução proletária, não uma revolução burguesa. Logicamente que isso é um fato que vai nos chamar muito a atenção. Então, não é uma revolução burguesa, mas é uma revolução proletária. E é muito interessante a gente falar sobre isso, porque Karl Marx e Friedrich Engels, os pais, então, do socialismo científico, eles davam quase com toda a certeza que o primeiro país do mundo a passar por uma revolução desse estilo seria a Inglaterra, né? Porque, segundo ele, lá na Inglaterra nós temos o proletariado mais politizado e consciente do mundo. O proletariado que mais corre atrás, portanto, dos seus direitos. E ele não poderia imaginar nunca que um país feudal, com um país de maioria de trabalhadores rurais, uma maioria absoluta, né? Trabalhadores urbanos na Rússia são muito poucos. Então, isso saiu completamente, portanto, daquilo que o socialismo científico defendia. Nós vamos ter um contexto completamente distinto daquilo que foi previsto, portanto, por Marx e por Engels, né? Então, eles diziam abertamente que a revolução iria acontecer em um mundo urbano, em uma sociedade organizada no capitalismo, né? E o que nós vamos ter aqui na Rússia não tem nada a ver, portanto, com este contexto, né? Então, o que acontece? Para a gente entender essa situação tão diferente, ou para a gente tentar entender essa situação única até então na história da humanidade, então nós vamos ter que entrar dentro da sociedade russa. Nós vamos ter que fazer um caminho para dentro das estruturas que compõem o mundo soviético, para que a gente possa entender realmente o que aconteceu, para que a gente possa perceber, portanto, os elementos que levaram, portanto, a burguesia, então, a assumir o comando aqui do país, né? Então, meu caro estudante, aqui nós temos, então, um fato novo dentro da história humana, né? Então, nós vamos ter a implantação do primeiro Estado socialista, né? Com justamente as aspirações do proletariado. A revolução, então, ela é um grande desafio para toda a Europa. Mais uma situação para a Europa se preocupar bastante, além da reconstrução social, econômica, educacional, né? É justamente um grande desafio para o capitalismo. Existe agora um outro lado, existe agora uma outra possibilidade, existe agora uma outra estrada, que não se pauta mais na propriedade privada, né? Que não se pauta mais na propriedade privada. E a gente vai observar, então, que a Rússia vai dar um salto muito grande do ponto de vista de vários aspectos sociais. A Rússia vai dar um salto, a Rússia vai superar vários séculos de atraso com relação aos outros povos europeus. Então, o socialismo se apresenta como um caminho justo, como um caminho concreto, como um caminho, portanto, verdadeiro, como um caminho, portanto, que tem as suas bases. Então, nós não temos só o capitalismo a partir de agora como opção, né? Aparece agora uma outra possibilidade, uma possibilidade muito concreta, uma possibilidade muito palpável, pautada em outros valores que não sejam aqueles do estilo de vida americano, né? Então, a gente tem aí o socialismo encarando de frente, a partir de então, o capitalismo, né? Isso é um fato também muito importante para nós. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ver esses antecedentes históricos, nós vamos voltar, então,
lá na Rússia do século XIX. Como eu falei com vocês, a gente tem que entender, né, o contexto russo e etc. Então, nós vamos apresentar os antecedentes, né? Então, claro, quando a Rússia entra no século XX, ela tem aí resquícios, então, do século XXIX. Quando a gente volta um pouquinho no tempo, quando a gente volta lá às vésperas da Primeira Guerra Mundial, a Rússia tinha como fronteira, então, a Alemanha e a Áustria, do lado do Ocidente. E do lado do Oriente, a Rússia vai até o Japão. Olha para você ver. Do outro lado, né, a Rússia vai até os Estados Unidos da América, por causa do Círculo Polar Ártico e por causa da Sibéria. Sem falar também que nós temos ainda a Rússia fazendo fronteira com a Índia, o Afeganistão e a Pérsia. É um continente. A Rússia é gigantesca. O Império Russo, então, até o final do século XIX, era o maior país do mundo, com uma extensão territorial gigantesca, com mais de 22 milhões de quilômetros quadrados, com uma população, então, que não era tão grande assim, né? Os Estados Unidos, eles já têm uma população maior do que a Rússia, mas a Rússia tem 174 milhões de habitantes. E esta população russa é uma população agrária. É uma população que vive na zona rural, portanto, né? E sem falar, então, né, que grande parte da população vive no campo, aqui nós vamos ter, então, 80% da população estando no campo. O Império Russo, ele, por causa dessas dimensões gigantescas e por causa dessa população muito rural, ela tinha um grupo de etnias e culturas muito fragmentárias, muito grandes, né? Então, para a gente entender a Rússia como um elemento uníssono, como um elemento único, é algo muito difícil, porque o país é muito grande, o país faz fronteira com várias e vários povos distintos e diferentes. E isso vai ter um impacto, portanto, logicamente, dentro da situação que nós temos no país, então. Então, nós temos na Rússia uma nobreza medieval, né? E esses nobres medievais que estão aqui acompanhando a coroação de um dos czares, né? Essa nobreza, então, é chamada de boiardos. Os boiardos. Então, os boiardos russos equivalem, portanto, àqueles nobres europeus e tudo quanto. Esses sujeitos, então, esses boiardos, eles são detentores da terra, eles têm muito prestígio social, porque eles participam também da corte, né? E eles vão explorar os camponeses, que representam aí, só os camponeses da zona rural, 80% da população. Lembrando também que, além desses boiardos, então, que são os grandes proprietários, os nobres e etc., e além do czar, que está aqui, que governa como um rei absoluto, né? Nós temos também os kulaks, que são pessoas que têm um pequeno pedacinho de terra, né? Pessoas, então, que têm a possibilidade de produzirem alguma coisa no campo. Então, também nós temos esses aqui que são importantes, os kulaks. E eu lembro para vocês que na Rússia, aqui no século XIX, nós já temos também um princípio de industrialização. Evidentemente, não com capital russo, mas com capital estrangeiro. E aqui, então, nós temos a presença de indústrias da Alemanha, da Bélgica e da França dentro do território da União Soviética e tudo quanto. Lembro também para os senhores um outro fato importante,
que na tentativa, portanto, de controlar e principalmente disciplinar este império tão grande, como vocês veem aqui no mapa, este império tão vasto, né? O governo russo também desenvolveu uma estratégia ideológica chamada de pan-eslavismo. Nós já falamos dela no contexto da Primeira Guerra Mundial. Então, eles queriam legitimar, portanto, a sua dominação sobre vários outros povos, várias outras culturas. Então, o pan-eslavismo defende a ideia, portanto, que todos os povos eslavos deveriam estar unidos sob um mesmo governo, né? Então, logicamente, que isso coloca a Rússia em luta direta com o Império Austro-Húngaro, de um lado, e com o Império Turco-Otomano, do outro, já que eles fazem divisa com estes dois impérios, né? Então, você tem aqui a Áustria-Hungria, Império Austro-Húngaro, e você tem também o Império Turco-Otomano. Todos estes dois grandes impérios, então, irão entrar em conflito com as ideias do mundo russo. A população, então, que não era russa, tinha grandes dificuldades dentro do território, por causa do pan-eslavismo. Então, era uma população, então, que era oprimida, discriminada, marginalizada, né? E os russos, então, estão aplicando uma política de russificação. Então, o pan-eslavismo é a mesma coisa do etnocentrismo praticado por outras nações de dentro do continente europeu. Tem a mesma característica. Veja aqui a estrutura política, então, que nós temos dentro da Rússia, né? Aqui está, portanto, o czar, veja ele aí, né? Esse aqui é o Nicolau II, o último czar, ele e a sua família. Então, a gente tem um governo absolutista, nós temos um governo autocrático, né? E ele é apoiado, então, por aqueles que são a corte, etc. Então, o czar é aquele que é até um imperador divinizado. Ele está acima de todos os outros indivíduos aqui na Rússia. Ele é o representante de Deus na Rússia e tudo quanto, né? E claro que do outro lado você tem uma população muito vulnerável, uma população esfomeada mesmo, uma população muito pobre, como você pode ver aqui na fotografia que é da mesma época. Lembrando que o czar, então, ele é o único, portanto, a deliberar. Ele é o único que pode decidir e ele é o único que pode agir em qualquer situação dentro do governo russo, portanto, né? Então, aqui nós temos até uma potencialização ainda mais do absolutismo. É um absolutismo, então, que não tem limites. É um absolutismo, então, que tem características muito mais fortes do que aquelas outras que a gente encontra dentro do território europeu. Então, essa estrutura nós já falamos, então, né? De estrutura social, estrutura política. Estrutura socioeconômica. Então, a Rússia, então, ela é ainda feudal. Ela ainda é feudal, né? Nós temos, assim, a terra na mão de poucas pessoas. A terra está na mão da nobreza, dos boiardos, a terra está na mão da igreja e a terra está na mão do Estado, então. A gente não tem a escravidão, mas a gente tem uma organização social semi-servil, como aqueles tratados de
vassalagem, né? Lembrando que somente em 1861, Alexandre II, como czar russo, é que vai abolir, portanto, esse tipo de situação, vai abolir esse tipo de servidão, permitindo, então, que os russos possam deixar a zona rural e vir para a zona urbana. Então, nós temos o início do processo de urbanização e do processo de industrialização também com o senhor Alexandre II. Está vendo? Estes, portanto, personagens, estas pessoas, então, vão deixando a zona, alguns, né, vão deixando a zona rural e vão vindo para a zona urbana, portanto. Então, a gente tem aí um movimento que já aconteceu também em outras partes do continente europeu, evidentemente. Tá bem? Lembrando, então, para vocês, então, que nós vamos ter os mujiks e os kulaks. São todos aí trabalhadores, portanto, dentro desta estrutura soviética que nós vamos ter aqui agora. Lembrando também que estes nomes serão importantes depois para a gente analisar, para a gente ver como que funciona o processo, portanto, de construção do socialismo, da sociedade russa e tudo quanto. Ok, meu caro? Né? Então, veja bem, o kulak é um termo até um pouco pejorativo, né? Que vai ser utilizado para aquelas pessoas que trabalham assalariadamente. Então, uma mudança da estrutura. Então, nós não temos mais aquela estrutura feudal e etc. Nós vamos ter uma mudança. Lembrando, então, que os kulaks, então, vão justamente ser aqueles que têm o punho de ferro. A palavra kulak significa até punho de ferro e etc. E eles, então, são aqueles que irão trabalhar com o braço e etc. Né? A gente tem até esse termo, é bastante interessante. Você tem até esta charge aqui, então, para explicar também esta realidade dentro aqui do mundo russo. E nós temos também, né, evidentemente, os mujiks, portanto, né, os mujiks, portanto, que era uma denominação para aquele que continuava lá na zona rural. Aquele pobre que continuava lá na zona rural é o mujik. E aquele que foi trabalhar na cidade é o kulak. Né? Camille pergunta: a Rússia é considerada um país de industrialização tardia em decorrência dessas características mais agrárias até esse período? Sim, né? Ela é muito tardia mesmo. E eu lembro para você que depois também, Camille, a Rússia vai se desenvolver na área do petróleo. Então, ela vai precisar muito da região do Cáucaso. Então, ela tem indústrias estrangeiras. Essas indústrias estrangeiras são poucas. Eles dependem de muita tecnologia estrangeira, mas eles vão se consolidar depois, no século XX, no final do século XIX e no século XX, com o petróleo. Aí já é mais fácil, né, fazer a refinaria do petróleo, construir, portanto, a distribuição de combustível e principalmente de gás natural para a Europa. Agora, a industrialização realmente é tardia e depende de outras pessoas, depende de outros indivíduos. E quem vem, então, para este ambiente, trabalhar nas cidades, portanto, os kulaks, que vocês estão vendo aqui
dentro desta imagem. Tá bem? Então, nós já falamos até de alguns elementos aqui, né? A gente vai voltar para me seguindo aqui o meu slide aqui. Uma industrialização, então, precária. Nós temos as indústrias na mão dos estrangeiros, uma tecnologia muito atrasada, um governo muito corrupto e um governo que ignora a população, né? Então, do total de trabalhadores na indústria, 24,5%, observem aqui, estão concentrados em empresas com mais de 1.000 trabalhadores, né? 9,5% em empresas com 500 a 1.000 trabalhadores. Então, a gente tem uma concentração de mão de obra, e esta concentração de mão de obra vai fazer com que, então, né, estes trabalhadores tomem consciência. Lembrando para vocês que esses trabalhadores urbanos que vocês veem aqui nesta fotografia, né, nesta oficina gigantesca, em São Petersburgo, que tinha mais de 10.000 operários no ano de 1903, eram de antigos mujiks, ou seja, eram de pessoas que vieram lá do campo. É a mesma coisa dos outros países europeus. E nós temos aqui a mesma realidade, né, meu caro estudante, né? Jornada de trabalho muito longa, salário muito baixo, né? Muitas punições arbitrárias e etc., condições insalubres. Então, aqui nós temos o mesmo contexto problemático que nós temos dentro da realidade europeia. Lembro para vocês que a partir de 1870 vai surgir o movimento operário russo. Estes sindicatos, então, vão convocar greves e passeatas, e eles serão reprimidos violentamente. O czar não tem dó, o czar manda matar mesmo, o czar manda metralhar, sem dó nem piedade. A repressão é muito violenta, inclusive a proibição de qualquer manifestação popular. Então, nós temos a Rússia, então, no final do século XIX, com uma grande contradição. De um lado, nós temos o país que caminha para a modernização com capital estrangeiro, né? Ao mesmo tempo, nós temos um sistema político bastante arcaico e fundamentado em uma autocracia absolutista. Então, nós temos um contexto dentro da Rússia que é diferente de qualquer outro país europeu. De qualquer outro país europeu. Né? O czarismo, então, não aceita reformas. Ele é uma estrutura que vem há muito tempo mesmo. Ele não aceita, portanto, nenhuma ideia de modernização. Modernização para as indústrias e etc., mas não modernização do sistema social, do sistema político, do sistema de governabilidade. Evidentemente que dentro deste contexto, né, vão surgir movimentos oposicionistas, é lógico. E quem vai estar na frente desses movimentos de oposição, evidentemente que são os proletários. Por causa dessa forte, portanto, repressão. E lembrando também que dentro desse contexto, nós temos também um outro agrupamento, que é importante dentro da realidade russa, que são os cadetes. Né? Então, o cadete, para nós, é o mais fácil da gente pontualizar e o mais fácil da gente entender. Né? O cadete, então, são os militares. Então, você tem uma alta população mujik, que é uma população rural. Você tem o czar e você tem os boiardos na boa. E você tem um grande número também de militares, que são chamados, portanto, de cadetes. Todos esses grupos, então, né, vão entrar
em litígio com o antigo regime russo. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, é para a gente mostrar para vocês. Então, existem movimentos de oposição ao czar dentro da Rússia. Então, a gente pode elencar assim, de um lado, os mencheviques. Observem aqui, mencheviques, né? O líder dos mencheviques era o senhor Martov. Tá vendo? Os mencheviques, então, eles eram oriundos do mundo agrário, mas eles já tinham conhecimento do mundo urbano capitalista e eles defendem, portanto, o socialismo. Então, isso é um grupo oposicionista contra o czar. Outro grupo oposicionista são os bolcheviques, né? Os bolcheviques são aqueles lá da zona rural, né? Da zona rural. Eles são geralmente camponeses. O líder deles, então aqui está o Martov, e o líder deles é o senhor Lenin. Aqui está ele na frente dos bolcheviques. Logicamente que ele também é socialista. E o outro grupo oposicionista é justamente o grupo, né, dos cadetes, que serão um partido a partir de 1905, desejam uma constituição, e lembrando que a pequena burguesia russa vai ingressar neste partido, que é um partido também de militares, como a gente pode observar também na figura, na gravura e tudo quanto. Então, nós temos todo esse contexto russo, todo esse contexto geral. No ano de 1905, as movimentações políticas oposicionistas, né, vão tentar uma revolução, que é a chamada Revolução de 1905. Esta revolução ocorreu depois da guerra contra o Japão. O Japão, um país tão pequeno, conseguiu derrotar a Rússia. Né? Um país tão pequeno, portanto. Então, o que acontece? Né? Depois dessa guerra e depois também do endurecimento ou do recrudescimento, portanto, do movimento operário, nós já vamos ter o ambiente propício para a tentativa desta primeira revolução. Então, está aqui, ó, eles perderam para o Japão a guerra entre o ano de 1904 e 1905. Então, né, foi uma vitória arrasadora. Os soviéticos foram humilhados, portanto, pelos japoneses. Então, o que vai acontecer? As pessoas vão tentar a revolução, entretanto, o czar vai reagir de modo violentíssimo. Por exemplo, nós temos o famoso episódio do Domingo Sangrento, de 1905. 200 mil pessoas foram para a porta da casa de Nicolau II pedir reformas, pedir redução da jornada de trabalho, pedir salário mínimo, né? E o czar, então, mandou essas pessoas serem metralhadas. As pessoas foram mortas e tudo quanto. Esta primeira tentativa, que ocorreu no dia 9 de janeiro de 1905, ela foi fracassada. Entretanto, né, ela vai servir de base de experiência para os próprios movimentos. O próprio movimento operário russo vai aprender muito com isso e vai aprender a lidar com este czar tão violento, né, com este sujeito tão violento. E quem vai melhor lidar com esta situação vai ser o Lenin. O Lenin, então, ele vai ganhando cada vez mais
destaque e status dentro do movimento. Como o nosso tempo é limitado, depois a gente vê essa conjectura, depois da gente ver que os grupos de comando têm agora também seus grupos oposicionistas, a gente vai ter que entrar no processo revolucionário propriamente dito, que vai do início da Primeira Guerra ao fim da Primeira Guerra, de 1914 a 1917. Mas esse processo revolucionário a gente vai largar para a semana que vem. Então, nós vamos ver essas características na semana que vem. Beleza, pessoal? Ok?